pessoal, agora vamos fazer a revisão da fisiologia do sistema respiratório. Então, o que nós devemos entender? O sistema respiratório, ele é o sistema responsável por captar o oxigênio que está no meio, que está no ar, e passar ele para nosso sangue, para que todas as células sejam usadas. É muito importante que a gente tenha em mente isso, que o sistema respiratório capta o oxigênio, porque muitas pessoas têm a ideia errada de que é só o pulmão que precisa de oxigênio. O pulmão precisa sim, mas todos os outros órgãos também, tá? Então, uma pessoa que está sem movimento respiratório fica nesta posição que nós estamos vendo aqui. Quando a pessoa vai inspirar, ou seja, ela vai inalar, ela vai puxar o ar. Então, nós temos o repouso do diafragma. Ele é como se ele fosse puxado para baixo, para que tenha mais espaço, para que o ar entre, encha os alvéolos, né? Lembrando que os pulmões são estruturas elásticas. E quando vai expirar, aí o diafragma, esse músculo aqui, ele vai se contrair. E aí o pulmão vai diminuir de tamanho, porque ele está apertando para sair o ar que estava dentro dos alvéolos e sair. Então, essa é a expiração. Um movimento respiratório completo é a inspiração e a expiração. Vocês com certeza já viram lá na aula de práticas sobre a frequência respiratória, não é isso? Que um adulto normalmente vai respirar de 12 a 20 vezes por minuto. E a enfermagem faz a conta para ver quantas vezes por minuto está respirando, né? Isso faz parte dos sinais vitais. Então, a gente tem que entender o seguinte, que para fazer uma respiração, a pessoa tem que ter feito os dois. Inspirou, expirou. 1. Inspirou, expirou. 2. E assim a gente vai indo para contar a frequência respiratória. Bom, entrando o ar lá nos pulmões, pelos bronquíolos e vai chegar até os alvéolos. No ar, o que a gente tem no ar? Diversos gases. Entre esses gases tem o oxigênio. Ok. O oxigênio entra, então vou desenhar pequenas bolinhas aqui para a gente ver. É o oxigênio que está aqui dentro do alvéolo, certo? Envolvendo o alvéolo, esse aqui está cortado para a gente ver lá dentro. Mas olha aqui um que não está cortado. Ele é totalmente envolvido por veias e artérias. Os gases, né, oxigênio, gás carbônico, é permeável nessas paredes, então o gás atravessa as paredes disso. Então, o que acontece aqui? O oxigênio que a gente inala, ele atravessa a parede do alvéolo e cai dentro da veia pulmonar. Vem para cá, certo? Então, o oxigênio passa, né, daqui de dentro para cá, para o sangue. E aí, essa veia pulmonar vai levar o sangue lá para o coração, no átrio esquerdo. Então, esse sangue vai voltar cheio para o coração, cheio de oxigênio. Mas o sangue já não veio para cá cheio de gás carbônico? Veio sim. E o que vai acontecer? O gás carbônico vai sair da artéria, no caso das ramificações da artéria pulmonar, ele vai sair, vamos pôr outra cor aqui, ele sai, ele atravessa a parede, né, da artéria, ele não fura nem nada, ele atravessa a parede da artéria, atravessa a parede do alvéolo e cai aqui. Aí esse alvéolo vai ficar agora cheio de gás carbônico
e não vai ter mais oxigênio, porque o oxigênio passou justamente para dentro da veia, né? Então, o sangue chegou aqui com gás carbônico, mandou o gás carbônico para dentro do alvéolo e o oxigênio que estava para dentro do alvéolo foi lá para o sangue, certo? Então, este é um processo muitíssimo importante, vital, chamado de hematose. Então, a hematose é a troca dos gases. É quando a gente troca oxigênio por gás carbônico, aqui nesse desenho, né? Dentro do alvéolo tá cheio de oxigênio porque a gente inspirou, entrou oxigênio lá. Como tem sangue circulando em volta desse alvéolo, é um sangue venoso, tá cheio de gás carbônico. Aí o gás carbônico vai ter uma troca, o gás carbônico atravessa a parede da artéria, atravessa a parede do alvéolo e entra aqui, e o oxigênio que está aqui sai. Então ele atravessa a parede do alvéolo, atravessa a parede da veia pulmonar e entra aqui. Então o sangue vai voltar oxigenado. E esse gás carbônico que entrou aqui no alvéolo, a gente vai expirar. Então quando a gente solta o ar, né, na expiração, o que está saindo é gás carbônico. Aqui um outro desenho para a gente visualizar, né? Mas é a mesma coisa. O oxigênio que está aqui dentro do alvéolo passa para o sangue e o gás carbônico que está no sangue passa para o alvéolo. Para o alvéolo liberar esse gás carbônico, é preciso da expiração. Então, agora, a gente entendendo isso, nós vamos ver o ciclo respiratório. Inspiração é quando eu puxo o ar, né? O fluxo de ar é para dentro dos pulmões. Então, a caixa torácica expande, a pleura expande, né? Aumenta a capacidade pulmonar. Ok? Olha lá, lembra que o diafragma é puxado para baixo para ter mais espaço, certo? Está entrando ar, nesse ar tem oxigênio também que vai ser utilizado. E a expiração, que é quando sai o ar de dentro dos pulmões. Olha a relação, tamanho que fica menor, né? Então vai diminuir esse tamanho desse pulmão, porque ele é elástico, então a caixa torácica diminui, né, a sua expansão. O diafragma está para cima, justamente para pressionar, para empurrar o ar que está aqui, para que ele saia, né? Então, lembrando que na expiração, o fluxo de ar para fora dos pulmões, eu estou levando para fora dos pulmões o gás carbônico. Então, a gente inspira e expira. Mas quando a gente expira, não sai igual que entrou. Entrou ar com oxigênio e está saindo ar com gás carbônico. É isso, pessoal.